Queridos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, uma honra e uma responsabilidade muito grande, quando nós somos convidados para ministrar a palavra. E eu perguntava ao Senhor aquilo que Deus queria ministrar a nós essa noite. E o Senhor já tinha me dado essa palavra durante a semana. Foi algo que falou profundamente ao meu espírito. O irmão estava aqui falando, o pastor estava aqui falando sobre quando nós ouvimos uma palavra e nós não cremos, por isso nós não nos posicionamos diante dela. E quando nós recebemos uma palavra, ela precisa ser gerada no nosso espírito. Porque tudo aquilo que vem para a alma, vem e vai. Mas aquilo que é gerado no nosso espírito fica cravado. Porque nós somos seres espirituais. E o Senhor comunica ao nosso espírito. Amém? Nós entendemos isso? Então, quando nós recebemos algo da parte de Deus, sobre o nosso espírito, e o nosso espírito governa sobre a nossa alma, que governa sobre o nosso corpo, aí nós temos um sacrifício de adoração, de entrega ao Senhor. E a minha oração é para que nessa noite, o Espírito de Deus possa comunicar ao seu espírito, revelar ao seu espírito, aquilo que você e eu precisamos ouvir nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Eu estou usando uma Bíblia nova, que não é minha, e aí a Bíblia ainda está meia... ela não fica aberta. Hebreus 11, versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouquinho, por favor. Todo mundo está vindo para a escola dominical, né? Aqui tem escola dominical? Tem? Tem. Glória a Deus. Eu queria que tirasse só um pouquinho do grave desse retorno. Estou achando muito grave. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo? Amém. Esse texto de Hebreus, o livro de Hebreus, na verdade, ele começa falando sobre o ministério de Jesus, que Jesus é superior, né, do poder de Jesus, do ministério de Jesus. E fala sobre os heróis da fé, né? Pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé. E nós estamos falando nessa noite sobre conquista, amém? E existem algumas coisas, é muito bom conquistar, é muito bom ganhar, é muito bom obter. Mas existem algumas coisas que antecedem a conquista, que nós precisamos compreender na nossa caminhada, e isso nos leva a uma maturidade com Deus, a uma vida de maturidade com Deus. Por isso que Paulo fala, né, a respeito dos meninos na fé. Porque às vezes a gente vem para o Evangelho achando que nós sempre vamos receber, achando que nós sempre vamos ser abençoados, achando que sempre Deus estará disponível para fazer aquilo que a gente quer. Deus é Pai, Ele é um bom Pai, e Ele sabe abençoar os seus filhos, mas existem na nossa vida processos para chegar a uma vitória. E nós não podemos pular processos. Deus não é um Deus que pula processos. Deus não barganha. Deus não cria plano B. Ele tem sempre um plano A. E aquilo que Ele determinou para a sua vida tem que acontecer. Então, se nós ainda não estamos preparados para isso, Ele mesmo vai se encaber de nos preparar. Então, existem coisas que antecedem a vitória e que nós precisamos entender. E na vida de Noé não foi diferente. Noé recebeu uma palavra de Deus. Deus estava muito chateado e Ele disse: eu vou destruir tudo. Eu vou destruir até os animais, todos os seres viventes que me lembram o homem. Deus estava tão indignado por causa da violência, por tudo aquilo que a criação de Deus estava fazendo, e Deus disse: eu vou destruir.
Mas de repente Deus olhou para a terra e tinha um homem. E a Bíblia fala que Noé andou com Deus. E aí Deus resolve salvar 8 pessoas. E Deus faz uma promessa a Noé e a sua família. Deus comunica a Noé algo. E diz assim, constrói uma arca. E determina como era para ele construir, a sua altura, a sua largura, o que ele deveria fazer. Noé prontamente recebe aquela palavra de Deus e, como um louco, começa a construir um grande barco. E um barco que flutuava, viu? Não navegava, não. Só flutuava. Era a água que levava. Muitas vezes a nossa vida é assim, queridos. Crente, a vida do crente é assim. Toda hora cai. Deixa no salmão, daqui a pouco eu pego. E Noé recebe aquela palavra de Deus e começa a obedecer. Uma das coisas que antecedem a nossa vitória, um triunfo em nossa vida, é uma promessa. Deus sempre vai comunicar a você algo que Ele vai fazer na sua vida. Deus vai te falar a respeito de coisas extraordinárias. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que tem uma palavra específica da parte de Deus e que está aguardando o cumprimento dela. E eu também estou nessa fila, amém? E tem coisas, queridos, que parecem loucuras. E existem coisas, deixa eu te falar uma coisa. Existem palavras que Deus vai liberar sobre a sua vida que muitas pessoas não vão acreditar. E é você que tem que segurar isso. Porque a palavra é sua. É sobre o seu destino que Deus está falando. Então, nem todo mundo é obrigado a entender o que você tem com Deus. Porque fé é loucura para os homens. Uma das coisas que antecedem a nosso triunfo, a nossa vitória, é uma promessa. Quantos têm promessa de Deus aqui? Amém? E outra coisa que Noé começou a fazer foi se posicionar. E ele começou a construir a arca, a fazer a arca. Só que sabe quantos anos demorou? Quantos? 120 anos. A galera aqui está top na Bíblia. 120 anos construindo um barco. Porque a Bíblia não relata que Deus falou com Noé outra vez. A Bíblia diz que Deus falou com Noé e disse, constrói uma arca. E ele foi fazer o que Deus mandou. Só que a Bíblia não diz que durante esses 100 anos Deus continuou falando com Noé. E às vezes, querido, você está num processo de espera, construindo alguma coisa, caminhando segundo uma palavra que Deus liberou para a sua vida, onde muitas pessoas não entendem, não compreendem, e no meio do caminho você se sente cansado e você começa a questionar, será que foi Deus mesmo que falou? Mas a Bíblia diz que Noé creu pela fé. Pela fé, Noé obedeceu a palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Uma outra coisa que antecede, e que é a primordial, que eu acabei de falar agora, que é a fé. Depois que Noé constrói a arca, querido, chega a hora que Deus diz assim, entra na arca. E a Bíblia fala que Deus fecha a porta por fora. Ok? Então, se Noé quisesse sair, ele não ia sair. E se alguém quisesse entrar, também não ia poder. Era ele e a família lá dentro. Agora, você imagina passar 1 ano e 6 meses dentro de uma arca cheia de animal, fazendo, desculpa a palavra, cocô, xixi, suportando as mesmas pessoas, sem ver o sol, sem ver a luz do dia, dentro de um lugar confinado. Você percebe que é um processo? Primeiro Noé começa construindo, depois ele vai parar dentro da arca. E aí ele fica lá dentro, junto com a sua família, 1 ano e 6 meses. Eu só posso entender que a coisa que Noé mais queria era que aquelas águas baixassem e ele pudesse sair dali de dentro.
Eu não sei o lugar que você se encontra. Eu não sei se você tem se sentido preso em alguma situação. E deixa eu te falar uma coisa, existem situações que é Deus que fecha a porta. Parece que Deus coloca o pé assim e diz assim, ó, não vou abrir, não é a hora. E o pior, no silêncio total. Deus não fala nada. Ah, Deus me abandonou, Deus me jogou dentro dessa arca, dentro desse deserto, e não diz nada, Deus. E não adianta choramingar. Deus, pelo amor de Deus. E você só tem uma palavra do início. Constrói uma arca e entra. E o que você tem que fazer? Ficar lá, esperando. Uma hora, Deus vai fazer alguma coisa. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, quando a gente está vivendo uma adversidade, uma luta, uma prova, são duas coisas. O tempo da prova e o silêncio de Deus no meio da prova. Não tem outra coisa pior do que você estar vivendo um processo demorado, aonde Deus resolve silenciar. E Deus silencia porque Ele é carrasco, porque Ele é ruim, porque Ele é um velho ranzinza. Não. Deus silencia porque Ele quer ver até onde vai a nossa fé. Eu não sei você, mas eu já tive a sensação de Deus estar esticando a minha fé assim, ó, esticando, e eu digo, não vai, não tem mais onde ir. E Deus estica um pouco mais, e quando eu digo agora, e não sei você, mas eu já ouvi muito assim, ó, depois dessa prova, veio o milagre. É grande a luta, e depois vem a bênção, não se preocupe. Quando você pensa que vem, não vem, estica um pouco mais. E a gente acha, pô, Deus, tá de brincadeira com minha cara. Mas existe uma palavra, querida. Existe uma promessa. E é nisso que nós temos que confiar. Noé foi um louco. Eu acho que Noé, depois que recebeu a palavra, ele começou a olhar para as árvores e já enxergar uma grande arca. Pega isso que Deus colocou no seu coração, no seu espírito, e começa a construir algo. Você sabe o que acontece? Noé andou com Deus em terra firme, mas Noé andou com Deus dentro de uma arca. Ele foi o mesmo Noé, fora e dentro da arca. Então, talvez a sua fé esteja sendo esticada, e você acha que não vai suportar. E você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Você sabe qual é o nosso grande problema? Achar que Deus é igual a gente. Porque nós, às vezes, falhamos com as pessoas. E nós comparamos Deus com o nosso caráter corrompido. O caráter de Deus é íntegro. O caráter de Deus é íntegro. Deus nunca vai dizer alguma coisa ao seu respeito que ele não vai cumprir. O caráter de Deus é perfeito. Nós às vezes nos enganamos, decepcionamos, mas Deus não. O problema é que a gente humaniza Deus. A gente pega Deus de lá do trono e traz para aqui, para o nosso mundo. Ele é Deus, queridos. Ele é Senhor. E o caráter de Deus não muda. Nós precisamos aguardar o tempo certo. Depois de muito tempo que Noé estava lá na arca, eu acho que quando ele ouviu o barulhinho lá, acho que parou de chover. Aí ele abre a janela, e a Bíblia diz que ele bota o braço para fora, e aí ele solta um corvo, manda o corvo voar, para ver se as águas já tinham baixado. E o corvo volta, nada. Solta uma pomba, de novo. Depois solta mais uma vez, outra. Depois outra. Até que ele percebe que as águas já tinham baixado.
Mas não foi Noé que abriu a porta e disse, eu vou sair. Deus abriu e disse, venha, chegou a hora. E algo que o Senhor falou comigo tremendamente hoje à tarde, foi que às vezes, nós vivemos esse processo de frustração, de colocar o braço para fora e dizer, agora vai. Não é a hora. De soltar a pomba. As águas baixaram, agora vai. Ainda não. E um grande inimigo da nossa fé é a frustração. E talvez você esteja frustrado porque é algo que você tem clamado há muito tempo, pedido há muito tempo ao Senhor. Que às vezes parece que vai, mas não vai. E você tenha se cansado. Você se cansou de esperar. Você se cansou de lutar. Você se cansou. E talvez esqueceu da palavra que te dá esperança. De uma palavra que o Senhor te entregou lá atrás. A frustração é o inimigo da fé. Queridos, fé não é um discurso bonito. Fé não é nada verbal. Não é sentimento. Fé é uma atitude. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E viver pela fé é caminhar por fé. No livro de Tiago diz que não pense que o homem pedindo alguma coisa ao Senhor, duvidando em seu coração, receberá alguma coisa. E quantas vezes somos tomados pela dúvida, que nós não vamos conquistar, que nós não vamos vencer. E eu aprendi que uma das coisas que mais entristece o Senhor é a incredulidade. Deus está usando essa situação na sua vida para esticar a sua fé, porque às vezes nem você mesmo acredita que tem fé suficiente. Nós precisamos ser esticados em nossa fé, ter fé para mudar a situação da nossa vida, sim, amém. Mas ter fé também para colocar a mão sobre o enfermo e curar. Ter fé para fluir no reino de Deus, porque às vezes a gente não acredita que a gente pode, e realmente a gente não pode, mas a Bíblia diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Não tem a ver com você, tem a ver com o que você carrega. E a grande questão é entender a nossa identidade, quem somos nós em Deus. E o fato de você estar passando essa situação, isso não te diminui como filho, pelo contrário. Isso causará um peso de glória sobre a sua vida. O que ele faz agora você não entende, mas você vai entender depois. Aliás, agora você não precisa entender nada. Até hoje, Deus não explicou a Jó aquilo que ele passou. Explicou? Jó tirou as suas próprias conclusões. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Mas Deus nunca disse assim, olha Jó, eu fiz isso por causa disso. Nunca explicou. Deus não deve explicações a nós a respeito da nossa vida e o que Ele pensa a nosso respeito. Deus é Deus. E o que nós precisamos é confiar, pegar a promessa, obedecer, andar com Deus e esperar a hora que o Senhor, Ele mesmo, vai abrir a porta e vai dizer, saia. Chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Esse é o dia que eu preparei para manifestar a minha glória sobre a sua vida. Vá em meu nome. Sabe o que Noé fez quando ele saiu da arca? Sacrificou ao Senhor, montou um altar de sacrifício e adorou. E a Bíblia diz que o cheiro era tão suave que agradou ao Senhor.
O que Deus vai fazer na sua vida é para a glória dEle. É para que manifeste o reino dEle, o nome dEle seja glorificado. E não importa a impossibilidade, o que importa é que o meu Deus, o seu Deus, é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente espera. Creia, querido. Creia. Anime o seu coração. Caleb diz assim, olha, eu tinha 40 anos quando o Senhor me fez a promessa. 45 anos se passaram e eu estou animado do mesmo jeito quando o Senhor me fez a promessa. Você sabe o que é uma pessoa esperar 80 anos para viver um milagre? Mas a Bíblia diz que ele estava animado tanto quanto no início. Anime o teu coração. Porque ânimo alimenta a sua fé, frustração mata a sua fé. E não subestime Satanás, ele te odeia. E ele quer te destruir. E ele quer te ver frustrado, desanimado, derrotado. A Bíblia diz que ele foi à presença de Deus requerer para tocar em Jó. E você acha que ele não vai requerer sobre a sua vida? Você acha que ele não se apresenta diante de Deus e pede, deixa eu tocar, deixa eu humilhar, deixa eu envergonhar, deixa eu tirar isso aqui dela, deixa eu arrancar isso aqui dele? E Deus às vezes permite para esticar a nossa fé. Porque depois disso, querido, nunca mais você vai ser o mesmo. Ninguém te segura. Ninguém vai te segurar. Porque você vai se tornar um valente. Essa provação, essa luta, esse tempo que você está vivendo, está te forjando para ser um valente de Deus. E homens e mulheres valentes geram homens e mulheres valentes. Os frutos que você vai dar são de filhos e filhas espirituais que acreditam no Deus que serve. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre de colocar R$500 dentro de uma Bíblia. Que coisa linda, meu Deus. Não é porque é dinheiro não, queridos. É porque é sobrenatural, e tudo que é sobrenatural a gente tem que celebrar. Deus ainda faz isso no meio da nossa geração. Porque ainda existem homens e mulheres que andam com Deus, mesmo em meio à violência. Hoje nós recebemos uma notícia horrível de 2 adolescentes armados, entraram numa escola e mataram. Estamos vivendo tempos difíceis, sim. Mas estamos também vivendo um tempo onde Deus está preparando os remanescentes para que um avivamento exploda na nossa nação. Você faz parte disso. Por isso que você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida. É necessário. Que Deus não vai te colocar em lugares altos se você não estiver preparado. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito o Senhor vai te colocar. Honre ao Senhor no pouco. Chegará um tempo de honra sobre a sua vida. Não é homem que vai abrir a porta para você. Não é você que vai precisar chorar nos pés de ninguém. O próprio Deus vai soprar o seu nome. O próprio Deus vai abrir a porta e vai dizer: saia, conquiste, esse é o tempo. E a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e bebeu do vinho daquilo que ele mesmo plantou. Chegará um tempo de colheita sobre a sua vida, e você vai desfrutar daquilo que você plantou. Daquilo que você semeou, você vai colher e você vai desfrutar. Porque você é bom, porque eu sou boa? Não, porque Deus é fiel com Ele mesmo. Porque Deus é bom com Ele mesmo.
Porque Deus não viola a aliança, Deus não quebra acordo, Deus não rasga contrato. Deus é fiel até o fim. Por isso, se você chegou aqui nessa noite cansado, frustrado, desacreditado, confuso, sem entender muita coisa, o Senhor te diz nessa noite que Ele arranca essa frustração, que Ele toca sobre a sua vida e colocando sobre ti um ânimo novo. A Bíblia diz que o Elias, tão conhecido Elias, que orou e fez cair fogo do céu, recebeu uma ameaça de Jezabel, e ele disse: eu quero morrer. E aí a Bíblia diz que ele estava tão triste, querido. Elias teve depressão. Ele estava emocionalmente desgastado. Ele tinha acabado de sair de uma situação onde ele teve que enfrentar um exército de Baal. Ele estava desgastado emocionalmente. Quantas vezes nos sentimos assim? Mas a Bíblia diz que o anjo aparece e diz: vai para o pé de zimbro, come e bebe, porque a sua caminhada é muito longa. Existe um pé de zimbro para você. Existe um lugar de descanso para você. Existe um lugar onde você vai recobrar as suas forças e a sua energia. O mundo não entende isso. O mundo não compreende por que você está aqui nessa noite adorando ao Senhor. E quem sabe como foi que você deixou a sua casa, sua família, seu marido, sua esposa. Mas você está aqui, o mundo não entende, não se explica. Mas você está aqui. E você já é um vencedor por isso. Mais uma vez você conquistou. O Espírito de Deus quer trazer fortalecimento sobre a sua vida. Uma nova perspectiva. Trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Curar as suas memórias. Talvez fique aí algumas coisas no seu subconsciente estartando o tempo todo. E aquilo que você passou? E aquilo que você viveu? Ei. Deixando para trás as coisas que ficaram. Olhando para o alvo.